Temos aqui a pergunta da irmã Maria. A irmã Maria pergunta: pastor, tem igreja que tem pastoras, isto é bíblico? O que o pastor Natanael Quinaldi Filho tem a dizer sobre esta situação? Que virou agora a moda, né, pastor? As mulheres serem consagradas a pastoras. Antes vamos dizer a respeito de um princípio de autoridade. Deus constituiu autoridades sobre nós. Nós temos as autoridades chamadas governamentais e temos também as autoridades espirituais. E em Romanos 13 diz que toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então esse princípio de autoridade também deve existir na igreja. Então eu gostaria que o irmão lesse Tito, capítulo 1, verso 6, quando ali encontramos as recomendações para o ofício de pastor. Vamos ler a epístola do apóstolo Tito, capítulo 1, versículo de número 6, onde fala sobre a ordenação para o ministério, né? Então, aqui é muito claro. Vou ler também, pastor, o versículo 5, para poder ter um entendimento melhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, e que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Também 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, também falando sobre a ordenação de bispos, presbíteros, pastores. E o texto é muito claro. Capítulo 2. Convém, pois, que o bispo, no masculino, né, seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Também em Atos capítulo 6, na instituição de diáconos, nós vemos que os apóstolos decidiram escolher homens que eram cheios do Espírito Santo para servirem à mesa. E dessa maneira não é uma questão de machucar ou discriminar as mulheres. É uma questão bíblica. As mulheres têm grande papel na obra do Senhor, mas é um princípio de autoridade. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 22 a 24, ele coloca bem essa harmonia no lar, essa unidade no lar, que é um princípio para que um casamento ele tenha uma boa relação e assim os cônjuges possam viver em harmonia. Então, Efésios, capítulo 5, Paulo faz uma comparação do matrimônio com o nosso casamento. Nós somos a noiva de Cristo, né? Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante, diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres
sejam em tudo sujeitas a seu marido. Repetindo aqui o versículo 24, onde é muito claro esta comparação, né? Essa analogia. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Então, também queria ler o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. O apóstolo Paulo, ele diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. De maneiras que, infelizmente, essa sedução, ela entrou primeiro no coração de Eva. E Deus tem estabelecido este princípio na sua igreja. Pastor, voltando para Efésios capítulo 5, versículo 24, onde fala que, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido, estejam debaixo de sua autoridade. Quando uma mulher não quer se submeter à autoridade do marido, e muitas vezes na igreja quer assumir uma postura de autoridade, ela, em outras palavras também, ela está dizendo que a igreja não deve se sujeitar a Cristo. Isso é grave, né? Porque se esta sujeição da mulher ao marido, a autoridade do marido, representa na Bíblia, é uma representação que Cristo colocou da igreja sujeita a Cristo. Então, indiretamente, quando uma mulher quer ter autoridade sobre o marido, não respeita a autoridade dele, e dentro da igreja quer assumir uma posição de autoridade sobre os homens, indiretamente ela está negando este princípio, que Cristo é o cabeça e que a igreja deve estar sujeita. E isso é muito perigoso. E nós, como foi dito aqui, existem papéis na Bíblia, nós vemos papéis diferentes para homens e mulheres. Isso é muito claro. Então a mulher pode cooperar na igreja, ela pode ter as suas atividades. E isso é uma questão doutrinária. É que na igreja Deus designa papéis diferentes a homens e mulheres. E isto é resultado da forma como a humanidade foi criada e a forma como o pecado entrou no mundo. Então há um porquê. Por que Deus colocou a mulher debaixo da autoridade do homem? Então isso está muito claro em 1 Timóteo, capítulo 2. Vou ler aqui, pastor, do versículo 12 em diante. Paulo é muito claro. Nós vamos ler aqui a Bíblia, a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade. Não use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Agora vem a explicação. É algo teológico. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então aqui é muito claro que esse princípio de autoridade que foi colocado por Deus é resultado da forma como a humanidade foi criada e da forma como o pecado entrou no mundo. Então, quando uma mulher, entendo assim, ela não aceita a autoridade do marido, quer usar de autoridade sobre o marido, autoridade na igreja, é um pecado de rebelião, porque ela não quer assumir o papel que foi colocado por Deus. Então, são papéis diferentes para homens e mulheres, que Deus colocou. Então, quando uma mulher ela quer ser pastora, ela está, sim, em pecado de rebelião. Por que pecado de rebelião?
ela não quer se submeter àquilo para que Deus designou. Assim como Lúcifer não aceitou o lugar que ele tinha no céu, então foi um pecado de rebelião, porque Deus criou o homem, a mulher, criou tudo no mundo, fez tudo perfeito e designou funções diferentes. Os anjos foram criados para servir e Lúcifer não aceitou a sua posição e se rebeliou. Então é pecado, é algo muito sério a pessoa não aceitar a posição que Deus criou e Deus designou. E a mulher, quando Deus criou, a situação que nós lemos aqui, foi colocada para estar debaixo da autoridade espiritual do homem. Portanto, é muito perigoso uma mulher assumir uma posição de pastor. Esse é o entendimento que temos pela Bíblia. Podemos citar duas situações que são ocorrentes em nossos dias, e isso é positivo, o lado trabalhista da mulher. Hoje a mulher, ela não fica simplesmente em casa, como as mulheres de antigamente. Elas têm as suas atividades e devem ter também o seu sustento e cooperam com o sustento da casa. Isso é algo positivo. Mas, ao mesmo tempo que isso é algo positivo, pode haver um choque em termos de liderança. Afinal, ela, às vezes, traz o maior provento do que o próprio marido. Então, como ela tem o maior provento, isso pode haver um conflito no lar. Então, isso é uma situação que nós vemos que é recorrente em nossos dias. Outra questão é que, infelizmente, os homens estão abdicando de seu posicionamento de liderança. Tem muitos homens que, vamos usar a expressão frouxidão, eles passam a liderança para as suas mulheres. Eles não têm voz ativa. Eles são submissos. De vez de a mulher ser submissa ao marido, é o marido que é submissa à mulher. A mulher é que dá a última palavra. E ele fica esperando uma iniciativa da mulher. Então isso, infelizmente, é muito comum nos dias de hoje. Hoje, pergunto para o irmão, qual o grande problema que nós encontramos na igreja? A falta de homens que queiram assumir uma liderança. E como esses homens não querem assumir uma liderança, as mulheres aproveitam esse vácuo e acabam assumindo. O que nós também observamos, pastor, é que quando o caso que o senhor citou aqui, de mulheres que exercem uma liderança dentro de casa, os maridos perderam a autoridade, quando chegam na igreja, elas querem também fazer da mesma forma. Estão pensando que estão nas suas casas, lá elas exercem a autoridade, têm um certo domínio sobre o marido, quando chega na igreja, acham que podem estar liderando, estar exercendo uma autoridade acima do pastor. Não, na minha casa eu mando, na minha casa eu falo mais alto, eu que determino, eu que faço valer as minhas ideias. Chega aqui na igreja, ela quer colocar a mesma situação. Mas não podemos aceitar, porque isso é contrário à palavra do Senhor.